Olá, pessoal do sexto ano A e B da Escola Interativa, professor Antônio aqui com vocês para mais uma aula de ensino religioso. Hoje está um dia frio, coloquei aqui a minha touca do inverno, já estamos um tempo mais gelado, não é isto? Então nós vamos hoje, pessoal, dar sequência, tá, aos nossos estudos, às nossas aulas de ensino religioso. Primeiro dizer assim que eu já vi os exercícios avaliativos de vocês, né, alguns já fizeram, já colocaram lá para mim, muito bom, né? Alguns também já me enviaram o trabalho bimestral, está perfeito, está muito bom. Nós vamos dar sequência com o nosso conteúdo da nossa aula do dia de hoje. Nós falávamos nas aulas passadas sobre símbolos, ritos e mitos. Vamos encerrar hoje essa parte do nosso conteúdo sobre os mitos, e aí temos alguns exercícios e na sequência já vamos conversar sobre o que nós faremos nas próximas aulas, ok? Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês e vamos lá então. Isso, eu estou usando o Zoom para gravar a aula. Estou sozinho no Zoom gravando a aula com vocês. Pessoal, vamos lá então. Vejam aí. Estão me acompanhando aí, né? Então, bem-vindos. Pessoal do sexto ano, ensino religioso, sexto ano A e B. Ok? Vamos lá. Então vamos primeiro relembrar, deixa eu só me deixar eu mais para baixo aqui. Vamos relembrar um pouquinho da aula passada. Em primeiro lugar, nós falamos sobre mitos heróicos. Lembram os mitos heróicos? O que são eles? São os mitos que contam a história relacionada a alguma personagem que se destaca como herói. Por exemplo, o mito de Prometeu. Prometeu, ele é aquele herói da mitologia grega que ele roubou o fogo dos deuses e levou esse fogo para os humanos. Por isso que Prometeu é considerado como um herói, mas também ele acabou sofrendo duros castigos depois, né? Ele foi castigado pelos deuses por ter roubado este fogo que era deles. Aí temos também os mitos de criação, que são narrativas que contam a história da criação do universo ou de elementos da natureza. Por exemplo, o mito asteca de criação do Sol. Falamos lá daquele mito, não é? Que entre eles alguém teria que se sacrificar pelo Sol e aí teve a criação do Sol. Quando a gente fala de mito de criação, não é apenas a criação do mundo, a criação do universo, mas também a criação de elementos da natureza, como o sol, as águas, as nuvens, a chuva e etc. Por falar em chuva, essa semana tivemos aí muita chuva e muitos ventos, né? Espero que todos estejam bem, né? E por fim, mitos de fim de mundo e de destruição. Deixa o professor subir o professor de novo aqui, vamos lá. Mitos que tentam dar uma explicação sobre como será o fim do mundo e a destruição do universo. Então esses são mitos que eles causam um certo medo nas pessoas, como a gente vê aqui. Causam um certo medo nas pessoas e além de tudo isso, além de causar esse certo medo, né, esse mito também, ele fala como que vai ser esse processo de destruição do universo e do mundo. Então, era um tipo de mito usado para a pessoa ficar com medo mesmo, sabe? Para a pessoa ficar assustada, para a pessoa até mesmo mudar de vida, como falam, né? E o exemplo que eu dei para vocês foi o mito antigo dos persas, da destruição dos antigos persas, ok? Bom, e nós temos ainda mais alguns mitos que nós não vimos na aula passada, que nós vamos encerrar de ver esses mitos na aula de hoje. Por exemplo, temos os mitos das divindades que cuidam do universo, que são histórias ou narrativas que falam para nós de divindades que protegem o universo e toda a sua criação. Então, é como se falasse de uma divindade, de um deus, de um ser superior, de um ser divino sagrado nessa mitologia, que pode ser de vários povos, que falam que tal divindade, tal entidade sagrada, cuidaria do universo. Ah, o deus fulano, a deusa fulana é a que protege o universo. Então, se por um lado a mitologia também falava de destruição, falava de morte, destruía tudo, a mitologia também falava de divindades que cuidavam do universo. Se nós formos analisar, algumas culturas falavam mais de destruição e outras mais de cuidado com o universo. Por exemplo, no hinduísmo, o hinduísmo é a religião dos hindus, dos indianos, né, que lá
na Índia e países próximos da Índia, essa religião é seguida. No hinduísmo, as divindades possuem atributos diferentes e controlam as forças do universo. Né? As divindades possuem essas formas diferentes e controlam essas forças do universo, que são as seguintes divindades. Brahma é o Deus criador do universo. Vishnu é o Deus que representa o poder que mantém o universo. E Shiva, deixa o professor subir de novo aqui, Shiva representa a destruição deste mesmo universo, que é a destruição necessária para que todo o universo possa ser recriado. Quando vocês chegarem no 9º ano, daqui 3 anos, o nosso primeiro conteúdo de ensino religioso é sobre a concepção de tempo nas religiões. Então, por quê? Porque algumas religiões entendem o tempo como cíclico, ou seja, é um ciclo. Começa ou melhor, não tem começo nem fim, é uma roda eterna. E o hinduísmo é uma religião que tem o tempo cíclico, entendido assim. Né? É um ciclo que não se repete. Né? Bom, nós temos também, pessoal, alguns mitos chamados de mitos filosóficos. Filosófico já nos lembra filosofia, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, que eram os filósofos da Grécia Antiga. O Platão, que é esse senhorzinho simpático dessa foto aqui, vocês podem ver, o Platão, filósofo grego, ele usava muito dos mitos para explicar alguns conceitos complexos. Para explicar coisas difíceis de serem entendidas, o Platão usava muitos mitos. Por exemplo, acho que vocês já ouviram falar até, quando tiverem aula de filosofia, vão saber melhor ainda, o chamado mito da caverna. O mito da caverna, contado por Platão, ele conta a história de pessoas que não conheciam o mundo real, porque viviam presas numa caverna. E a luz que batia de fora na caverna, fazia sombra das pessoas na parede da caverna, era a única coisa que as pessoas conheciam de lá de fora. Era a única coisa que as pessoas conheciam. Então, o Platão usava dos mitos para explicar questões filosóficas também. E também, por fim, vamos encerrar aqui, né, existem os mitos históricos. Então, vamos lá. Mitos de criação, mitos de destruição, mitos heróicos, mitos filosóficos, mitos históricos. Acho que lembrei de todos, né? Se eu não lembrei, vocês me desculpem. Vamos só voltar aqui, só para a gente lembrar, ficar certinho. Isso. Heróicos, de criação, de destruição, mitos e divindades que cuidam do universo, mitos filosóficos e, por fim, mitos históricos. São 6 tipos de mitos. Os mitos históricos, eles contam as histórias de origem de um povo ou de uma sociedade. Esse é o objetivo do mito histórico. Por exemplo, há o mito de Rômulo e Remo, que eram considerados os filhos de um deus com uma princesa humana mortal. Quando eles eram bebês, eles foram abandonados à beira de um rio para que não fossem sucessores ao trono de seu avô. E diz a história, diz o mito, que Rômulo e Remo teriam sido alimentados por uma loba, até que fossem encontrados por um pastor e sua esposa, que o criaram como seus filhos. Essa história é famosa porque aqui temos uma representação de Rômulo e Remo se alimentando com a loba, porque, segundo a mitologia, Rômulo e Remo seriam os fundadores da cidade de Roma. Olha só que legal. Rômulo e Remo seriam os fundadores da cidade de Roma. Agora, então, alguns exercícios para ficarem bem guardadinhos aí na nossa cabeça. Beleza? Vamos lá, então. O que vocês vão fazer agora? Pega o seu caderninho de ensino religioso, tá? Olha comigo aqui a imagem. Não precisa copiar as perguntas. Coloca no caderno só as respostas, beleza? Só para a gente deixar bem gravadinho aí. Vamos lá. Eu vou até tirar aqui da tela cheia para não ficar ruim de vocês verem. Bom, vamos lá. Vimos que as expressões religiosas estão ligadas à linguagem religiosa, que é constituída pelos mitos, ritos e símbolos de cada religião.
Leia as palavras a seguir, tá? Leia as palavras a seguir e responda ao que se pede, tá bom? Vamos lá então. Nós temos as palavras conhecimento, linguagem, missa, batismo, menorá, heróico, morte, dharma cakra, diversidade, culto, criação e cruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 palavrinhas. Agora, quero que você responda no seu caderno. Letra A. Quais palavras dessas aqui se referem a tipos de mitos? Você escreve lá no seu caderno. Letra B. Quais palavras se referem a nomes de ritos religiosos? E letra C. Quais palavras indicam símbolos religiosos? E aí, o que indica para nós? Então, vou dar um tempinho aqui. Vamos colocar para vocês aqui. Deixa eu só arrumar. Vamos colocar aqui. Vamos ver nosso cronômetro. Vamos arrumá-lo. Isto. Vamos colocar aqui. Deixa eu só arrumar aqui o temporizador. Vamos colocar para 3 minutinhos, ok? Vou dar para vocês 3 minutinhos para vocês responderem esta questão. E daí a gente já corrige aqui na aula mesmo, ok? Eu vou me minimizar aqui e aí vocês podem responder. 3, 2, 1, valendo! Beleza, pessoal, vamos voltando. 3, 2, 1 e encerramos aqui o nosso exercício. Isso, encerramos aqui. Vamos corrigir então, né? Vamos lá, nossa correção. Bom, respostas. Palavras que se referem a tipos de mitos: heróico, criação e morte. Temos o mito heróico, o mito de criação e o mito de morte. Palavras que se referem a nomes de ritos religiosos: batismo, missa e o culto.
e palavras que indicam símbolos religiosos. A cruz, símbolo dos cristãos, menorá, símbolo dos judeus, e a dharmakakra, símbolo dos budistas. Eu tinha um outro exercício aqui, mas eu vou pular, deixo para a próxima aula, talvez. Né? Lembrando então, galera, próxima aula, dia 10 de julho, semana que vem, revisão para a prova do dia 17, tá bom? Então na próxima aula teremos revisão. E também na próxima aula, dia 10, estará disponível o nosso terceiro e último exercício avaliativo no Classroom, ok? Então a todos vocês, um excelente final de semana, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Um grande abraço, valeu!